Foi, 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 foi. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à 20ª edição do Chá de Coaching e Liderança em formato de podcast, programa que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas. E neste programa, que ele inspira-se no modelo de gestão por competências chá, denominativo da sigla C, conhecimento, H, habilidades e A de atitudes. Pretendemos aqui atrair líderes que na primeira pessoa possam deixar ficar as suas ricas lições de liderança, descrevendo que conhecimentos é que adquiriram, ou saber teórico, que habilidades é que desenvolveram para materializar este saber ou complementar este saber teórico e que atitudes é que desenvolveram para se posicionarem enquanto líderes e ainda enquanto co-criadoras da realidade que pretendem que o mundo seja hoje, ainda que numa dinâmica de deixar um legado. Nós pretendemos, o nosso objetivo, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes da responsabilidade que têm enquanto líderes e que estão voltados a deixar uma causa, a responsabilização relativamente àquilo que carregam como modelo que são para os seus clientes internos ou colaboradores e clientes externos, que é uma vasta comunidade, e também a necessária empatia que deve se desencadear entre líderes e liderados e entre os líderes entre si. Nós temos hoje como convidada para este podcast a líder Sásia Souza, ela que é fundadora e diretora-geral da empresa Tecnoplus, líder associativista e mentora. Sásia, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Como é que costuma apresentar-se para as câmaras? Antes de mais, quero agradecer pelo convite para poder fazer parte deste podcast, que pela conversa que já estivemos a ter antes, deu para perceber que tem um intuito muito forte, não só de trazer o termo liderança e coaching para a comunidade, mas também impulsionar aquilo que é o papel da mulher na nossa comunidade, na nossa sociedade, que é muito importante, e parabenizá-lo por essa iniciativa. Eu, como Sásia Souza, defino-me muitas vezes como empreendedora, que fundou aos 23 anos uma empresa de tecnologias de informação e atua no mercado maioritariamente masculino, mas que conseguiu tornar a Tecnoplus numa empresa líder nesta área, tecnologias de informação no mercado moçambicano. Trabalho muitas vezes com projetos relacionados com atividades que buscam reduzir o gap digital que tende a ser crescente na nossa comunidade, não só no nosso país, mas até no mundo. Tenho participado em atividades relacionadas com isto e também participo muitas vezes em associações que é para poder, em colaboração com outros líderes, podemos juntos criar e co-criar soluções para ir de encontro com esse objetivo, que é reduzir cada vez mais as dificuldades que existem a nível da nossa comunidade, seja para empreender, para criar soluções ou até mesmo para sobreviver. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Falando no gap, dizer que uma das ações ou objetivos macros é contribuir para reduzir este gap. Se nós olharmos para a digitalização, que é a área, a indústria em que atua ou como operacionaliza as atividades de ciência, tecnologia e desenvolvimento, quais são os desafios que o país enfrenta, desafios de digitalização nesta era de desenvolvimento ou em fase dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bem,
país, mas o mundo todo, tem sofrido muito com esses avanços tecnológicos. Tem se beneficiado bastante, mas também, ao mesmo tempo, tem tido muito trabalho para poder acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos que a gente vive todos os dias, mas que são criados também para trazer soluções. Então, é ali onde a gente fala muitas vezes do gap digital. Aqueles que vêm de uma era em que não havia tanta tecnologia e aqueles que estão hoje numa era em que a tecnologia é o seu dia a dia. E aqueles que vêm muitas vezes acabam não encontrando ferramentas ou condições para poder aplicar aquilo que é o seu conhecimento e acabam perdendo muitas vezes aquele espaço de aplicar. E isso gera muitas vezes desemprego, gera muitas vezes pessoas com conhecimentos obsoletos que muitas vezes não têm onde aplicar. Então, o que eu vejo a nível das tecnologias de informação como ferramentas para o alcance dos objetivos sustentáveis e a nível das nossas comunidades, nós temos que muitas vezes estar atentos em criar soluções, mas criar também condições para que essas soluções sejam implementadas. Então, no âmbito da Tecnoplus, ou no meu âmbito, no meu ponto de vista, nós criamos sim soluções de tecnologias de informação, criamos softwares que buscam automatizar processos, buscam automatizar formas de trabalho e que isso muitas vezes gera essa condição de uma diferença digital de pessoas que não têm conhecimento. Por isso mesmo que, em paralelo a isso, nós também juntamos-nos a iniciativas de capacitação em comunidades que possam vir a trazer conhecimento para essas pessoas que estão muito distantes daquele conhecimento. Então, temos que estar sempre alinhados. Não podemos trazer soluções sem com ela trazer condições para que essas pessoas usem essas soluções. Então, muitas vezes é nesse sentido que eu vejo. Muito bem. E qual é o nível e a forma de intervenção da Tecnoplus enquanto um agente catalisador de desenvolvimento do ecossistema empreendedor a nível da indústria de digitalização? Na indústria de tecnologias de informação e no processo de digitalização, nós trabalhamos muito, agora crescentemente, na área de desenvolvimento de software e com isso identificamos uma grande necessidade no mercado de criar soluções de software, mas ao mesmo tempo uma grande deficiência de mão de obra para criar estas soluções. Então foi nesse âmbito que como Tecnoplus nós buscamos sempre investir em pessoas recém-formadas que muitas vezes vão aprender novas tecnologias e vão poder acompanhar esse desenvolvimento de novas tecnologias, porque há ainda dificuldade de encontrar pessoas que já têm conhecimento sobre matérias que estão a nascer hoje. Então, é importante nós continuarmos nós e qualquer empresa que esteja a implementar soluções, continue a investir em pessoas mais júniores, em vez de querer simplesmente encontrar pessoas que já têm 5 anos de experiência numa matéria que só tem 6 meses no mercado. Então, esta é uma forma que a gente tem visto que nos últimos anos tem tido um impacto até muito interessante de capacitação e de criação de desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de competências em pessoas, tanto que o resultado disto foi nós criamos um programa de incubação de jovens que recebe jovens recém-formados para programas de estágio, acompanhado de coaching, acompanhado de mentoria e também acompanhado de formação, que possam, em 6 meses, desenvolver competências das quais o mercado precisa hoje. Então, essa é uma das formas. A outra forma também que nós, como Tecnoplus, encontramos para poder
usar as competências que temos e a necessidade do mercado foi de, entre aspas, digitalizar um dos nossos serviços, que é o serviço de suporte, helpdesk, que nós começamos a empresa em 2010 fazendo este serviço de suporte técnico helpdesk, mas a necessidade de ter cada vez mais pessoas a fazerem serviço em áreas mais remotas nos fez criar um aplicativo que permite que qualquer técnico formado ou que tenha conhecimento possa se cadastrar dentro da plataforma, que é o Radar, e isso permite que hoje em dia uma pessoa que pode trabalhar durante a manhã e à tarde está livre, tenha a possibilidade de prestar um e outro serviço online, seja ele aqui ou em Macomia ou fora das cidades, não é? Então nós já vimos também que havia essa muita centralização de conhecimento nas cidades, nas zonas mais urbanas, enquanto também há necessidade de suporte em zonas mais remotas. Agora com projetos do LNKS e os outros projetos estamos a ver essa necessidade e achamos que essa solução está já a trazer alguns resultados. Então, é dar oportunidade. No fundo, essas duas soluções, esses dois projetos que nasceram da Tecnoplus, que é o ONIT, que é o programa de incubação, e o Radar, que é o aplicativo de partilha de oportunidades e prestação de serviço remotamente ou até presencialmente, são soluções que nós criamos para dar mais oportunidades aos profissionais recém-formados ou até os que são formados, mas não têm oportunidades na área de tecnologia de informação a expor as suas competências. Será o Radar, nessa perspectiva, um programa de aceleração e tem ligação com a incubação? O Radar, nós definimos de uma forma mais simples o Uber de tecnologias de informação. Então, é um programa que permite que pessoas que tenham competências de TI possam prestar assistência ou serviços a outras empresas, acompanhado de boas práticas, né? Então, nós fazemos o acompanhamento da parte das boas práticas e eles podem prestar serviços, mas a ideia é que haja por trás alguém que esteja a supervisionar este serviço que está a ser prestado. Já o ONIT, sim, é um programa de aceleração e incubação de profissionais em desenvolvimento de software. Ok. Falou um bocado de governação. Sim. Como é que a Tecnoplus, ou melhor, eventualmente estava a dar a entender que o Moçambique, como uma economia de fronteira, está, comparativamente aos outros países, literalmente atrasado e acaba por ser quase que consumidor das tendências ou das tecnologias do produto. Entretanto, muitas das vezes nós acabamos por adotar códigos, termos, condições, sem muitas das vezes internamente termos uma política, não sei se posso assim dizer, uma política da área de tecnologia que tenha também precavido as questões de princípios de ética, governação corporativa. Quais são os como é que a SAS, a Tecnoplus, intervindo nos vários fóruns, nomeadamente as associações e nos pelouros que respondem pela área de tecnologia, como é que tem contribuído para a regulação e também a difusão destes princípios, valores, éticas, para que se faça um melhor uso responsável também e eficaz das tecnologias, das vantagens que se pode ter da digitalização. Falou uma coisa que de facto eu tenho sempre trazido em conversas, que é o fato de nós sermos muito consumidores de tecnologias de informação e pouco
quem produz, né? Quem faz. E acabamos tendo que nos adaptar à realidade, a outras realidades, para usar muitas vezes aquela solução que já foi criada e que nos foi dita que esta é a solução ideal. Então, vamos usar. Eu vejo que existe muito trabalho por trás a ser feito no âmbito de tentar criar uma legislação que atenda melhor essas políticas a nível local, mas ao mesmo tempo eu tenho eu posso dizer um mixed feeling em relação a isso, porque normalmente a tecnologia em si, ela é muito rápida, ela desenvolve muito rápido. E quando se tenta criar uma legislação para uma tecnologia que está a vir, é difícil, acaba não havendo sucesso em relação a isso. E convém muitas vezes que a legislação acompanhe as tecnologias que já chegaram. Então, é por isso que é muito difícil nós, hoje em dia, termos na mesa um papel que nos ajude a regular uma tecnologia que está a ser usada hoje. Então, muito de... São processos que acabam sendo muito burocráticos, principalmente a nível de Moçambique, que precisam de mudar um pouco a abordagem, no meu ponto de vista, mas que existe sim, existem pessoas interessadas, existe um trabalho a ser feito por trás. E temos que entender que não é possível ter uma legislação que está ao mesmo passo que a tecnologia, porque a tecnologia ela corre muito rápido. Exatamente. E como é que se assegura que as competências formativas respondam às necessidades do mercado de trabalho, por um lado, alinhado com os currículos das instituições técnicas, instituições de ensino superior que demandam ou oferecem cursos, formações na área de tecnologia de informação? O currículo das universidades, no meu ponto de vista, também é um ponto que ainda precisa de ter muito trabalho por trás. E, como eu disse, nós já acabamos criando um projeto de incubação de profissionais, é assim que a gente chama, que é o ONI, porque nós percebemos que o profissional que vem da faculdade vem com as bases. A universidade dá bases muito importantes para aquele profissional, mas não consegue lhe preparar para o mercado, até porque é aquilo que estamos a falar há pouco tempo. O currículo foi criado há uns anos atrás e acaba não atendendo às necessidades do dia de hoje. Mas eu penso que as universidades ainda têm trabalho por fazer, principalmente, se possível, inclusive, criar condições de incubação destes profissionais dentro das universidades. Né? As próprias universidades precisam de criar soluções. Então, se possível, criar condições para que estes profissionais possam aplicar aquele conhecimento que tiveram durante a sua formação enquanto estão a estudar, provavelmente eles sairão um pouco mais preparados das universidades para o mercado de trabalho, ou para criar soluções para eles mesmos, desde que eles consigam ter a chance de aplicar enquanto ainda estão a estudar, porque ficar 4 anos a estudar sem aplicar pode ser um pouco... pode acabar 4 anos e aquilo que eles estudaram em 4 anos já não estar a ser compatível no dia em que eles forem a sair da faculdade. Quando a SASE decide fundar a Tecnoplus à idade de 23 anos, disse que, pronto, por um lado, a área de engenharia é uma área que ensina a saber fazer, mas muitas das vezes os estudantes podem saber fazer, mas não ter depois a competência de criar ou de organizar, estruturar e funcionar em moldes organizacionais. É assim que uma boa parte dos currículos que regem formações de engenharia não tem, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo, que dá esse tipo de competências e ferramentas. Como é que, no seu caso em específico, a SASE conseguiu, contornando isso, ter a ideia de incorporar
os seus skills numa organização, para que esta organização materializasse um sonho que tinha muito seu, uma visão muito própria? Sim, eu sou privilegiada neste caso, considero-me privilegiada porque eu cresci num ambiente em que a minha mãe é contabilista e normalmente os contabilistas têm o aspecto organizacional no seu dia a dia, não é? Então, ela me ensinou muito cedo o que é organizar uma empresa e eu aprendi muito cedo. Lembro-me que aos 7 anos eu já apoiava ela com o trabalho que ela fazia. Então, quando foi a fase de formalizar a Tecnoplus, né, porque eu trabalhei como freelancer durante algum tempo antes de formalizar a empresa, eu já sabia o que me esperava, né? Tanto que a empresa registrei logo com contabilidade organizada, porque eu já sabia qual é o nível de clientes que eu queria alcançar e foi aplicar aquilo que eu já vinha aprendendo nos anos e tive ela como uma coach durante todos esses anos até hoje. Sempre que tenho um problema a nível organizacional da empresa, ligo para ela, não está aqui em Maputo, mas ela ajuda-me sempre. Então é ali onde eu penso que eu sou privilegiada, mas do ponto de vista geral eu penso que é extremamente importante que as pessoas entendam o que é todas as componentes fiscais, organizacionais de uma empresa antes de que possam registrar, porque mesmo eu com esse apoio todo tive vários entraves no meio do caminho, tive multas nas finanças, tive multas que não esperava, principalmente tive custos que não faziam parte da operação e que não estavam contabilizados na empresa. Então, isso tudo eu aprendi muitas vezes, com muitos tropeços também, né? Então, é isso. Eu penso que é extremamente importante que as pessoas que vão abrir a sua empresa tenham essa componente, principalmente quem sai da área de engenharia. Porque nós da área de engenharia somos muito ligados em fazer, muito orientados em criar soluções e esquecemos completamente das partes burocráticas, porque nós estamos focados em solucionar o problema. Então, é extremamente importante ter essa componente. Se não tem, o engenheiro que vai abrir essa empresa, se não tem, convém ter um parceiro, um sócio, alguém que possa apoiar nessa área, ou contratar alguém que possa apoiar nessa área. Disse, normalmente os engenheiros são muito pragmáticos, pouco oratórios ou pouco comunicativos, por assim dizer. Ou comunicam sim muito, mas talvez mais corporalmente ou fazendo. Assumindo a posição de líder na Tecnoplus, nas associações, como é que lida com os desafios de comunicação? Engraçado estar a perguntar-me isso. Até hoje eu pergunto por que continuam a chamar-me, mas é o seguinte, eu acho que até 2015 foi quando eu falei em público. Pela primeira vez eu não conseguia falar em público. Não conseguia... não conseguia falar em público, tinha muitas dificuldades em falar em público, mas eu participei em várias formações que pudessem me ajudar e também poder comunicar aquilo que eu pretendo comunicar, né? E o dia a dia também me exige isso. Eu tenho uma empresa, eu preciso de ir falar sobre os serviços que eu tenho, preciso de apresentar-me aos meus clientes, apresentar-me às pessoas que trabalham comigo e poder passar a mensagem. Então, obviamente que é uma competência que quem não tem deve ter, principalmente na área de liderança e se estiver a trabalhar numa posição de liderança. E é uma competência que é necessário ter, é necessário ser trabalhada assim. Adicionalmente a isso, é a prática também, né? O dia a dia, que nos obriga mesmo a conseguir comunicar. Dia a dia mesmo. Muito bem. Como é que a Sásia lida com o stress decorrente da responsabilidade que carrega enquanto líder da Tecnoplus, das organizações, ter que supervisionar o trabalho dos seus colegas, colaboradores, ter que lidar com clientes, cuidar da parte comercial ou do negócio, cuidar da estratégia de crescimento e vantagem competitiva da organização? Como é que lida pessoalmente, né?
Assasia, como é que a Assasia lida com o stress que lhe é inerente por causa destas responsabilidades todas que tem? Quando a gente assume a liderança de uma empresa ou de qualquer que seja a liderança, fazemos isso por paixão, porque gostamos, não é? Então, este gostar de fazer aquilo acaba equilibrando o stress e nos motivando acima do stress, nos motiva todos os dias a ir e até resolver o problema é uma motivação. Dizer, hoje tenho um problema para resolver, é melhor eu acordar. É segunda-feira, se eu não resolver hoje, a semana vai correr mal. Então, eu creio que qualquer pessoa que faz aquilo que gosta lida com o stress de uma forma um pouco diferente. E eu penso que é o meu caso. Tem dias que são muito estressantes, obviamente que tens uma equipa a gerir e a equipa muitas vezes pode não estar alinhada com aqueles que são os teus objetivos, os objetivos da empresa. Então tens que sempre voltar a aproximar daquela pessoa e tentar trazer aquele alinhamento. E não só, são as responsabilidades, né? Como diz, as responsabilidades são-nos encarregues termos que alcançar aqueles objetivos. Então, primeiro é a motivação de estar a fazer o que gosta e segundo também é a pessoa ter responsabilidade sobre as suas ações. Então, é esse o meu parecer. Eu aprendi também a gerir o stress. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, o meu filho ele é uma pessoa que ajuda a me equilibrar o stress, porque eu consigo distrair-me do trabalho, já sei me desligar do trabalho, que é uma coisa que eu não sabia fazer antes, já sei me desligar um pouco do trabalho quando é necessário para poder dar atenção a ele. Então, eu creio que é muito, antes de gerir as outras pessoas, nós temos que saber gerir a nós mesmos. Então, é mais nesse sentido. Muito bem. Como é que a Assasia vê o objeto smartphone enquanto, para uns, um objeto, para outros, no mundo digital, no mundo da literacia, como uma ferramenta até certo ponto poderosa? Agora vemos o recente fenômeno de choque que foi o Covid, que obrigou a que mudança de paradigma, forma de trabalhar, forma de receber aulas, de reunir, etc. E vai marcar daqui em diante as relações laborais. Então, olhando para o smartphone enquanto uma ferramenta no contexto da digitalização, como é que o smartphone pode se tornar um veículo de promotor de desenvolvimento num país como o nosso, na ótica da Tecnoplus? Na ótica da Assasia, neste caso, eu vou dizer, no meu ponto de vista, se for na ótica da Tecnoplus, a Tecnoplus vai dizer que o smartphone é uma ferramenta essencial, necessária, extremamente útil nos dias de hoje. O que não é mentira. Na minha ótica pessoal, eu vejo de duas formas. Eu vejo essa ferramenta essencial no dia a dia, mas a ser muito mal usada, principalmente porque nós não fomos ensinados a usar o smartphone. Eu não falo de mim necessariamente, mas falo da maioria que está a ter acesso a um smartphone hoje, em 2022, uma coisa que já existe há muito tempo. Está a ter acesso à internet. Está a ter acesso à internet hoje, que a internet por si, que vem associada ao smartphone, ela é uma ferramenta poderosa de comunicação, que se for mal usada também terá um efeito oposto. Eu digo principalmente disseminação de notícias falsas, quando a gente não consegue ter aquele filtro para identificar o que é notícia real, o que é notícia falsa. Um filtro que muitos de nós desenvolveu com o uso, com o tempo. Os que estão a pegar no smartphone hoje podem não ter esse filtro. O mesmo para vírus e ataques cibernéticos que têm acontecido, que têm roubado muita informação de pessoas
que são coisas que muitos de nós desenvolveu como um filtro, né? Por usar. Os que não têm esse filtro, por começaram a usar um smartphone hoje, têm essa dificuldade e vão ter, e podem ser as maiores vítimas destas circunstâncias. Por isso que, para ultrapassar isso, eu vejo que deve haver muita disseminação de informação do que quer dizer, o que é a internet, como é que se usa essa internet, quais são os riscos, os perigos, para as pessoas poderem aprender. Não vão aprender fazendo, mas vão aprender com a experiência dos outros, pelo menos, e é a forma que eu vejo que deve acontecer eventos como estes, né? De se partilha de experiências para as pessoas poderem ter noção dos riscos que podem estar a correr com o uso dessa ferramenta que é tão poderosa, que pode ser tanto para o positivo, mas também pode ser para o negativo se mal usado. Olhando para a questão do Big Data ou Data Center, né, que são alguns dos pilares dos desafios dos investimentos, da parte mais da infraestrutura e com todos os benefícios que tem para tornar eficiente o processo de recolha, armazenamento, partilha e uso, né? E tendo em conta que também esses investimentos nos dias de hoje já não estão só confinados, não são só da exclusividade do governo, mas é de todos os atores. Como é que se pode, de uma forma criativa, pensar nesse tipo de investimentos e como é que se pode também atrair investidores, financiadores de diversas naturezas e também com diversos perfis de risco, que tenham também diversos interesses, naturalmente, às vezes até conflituantes para uma causa que pode-se considerar como seja uma causa mais social. Olha, mais no contexto de Moçambique, não é? No contexto de Moçambique, eu vejo de uma forma assim. Dados, nós somos um país com quase 30 milhões de habitantes e desses 30 milhões de habitantes, quase 15%, hoje eu digo 15% porque os números já estão a crescer, têm acesso à tecnologia de informação. Não são muitas pessoas. E quando a gente pensa em fazer análise de dados em Moçambique, usando estes dados, o resultado pode não vir a ser o resultado mais realístico, né? Dependendo do objetivo, claro, pode não vir a ser o resultado mais realístico. Mas a partir do momento em que houver investimentos para poder se reduzir os custos e melhorar o acesso da internet no país, haver investimentos para reduzir os custos de equipamentos tecnológicos e dar acesso a pessoas, criar condições para haver formações em zonas mais recônditas, além das capitais, ali sim nós vamos ter um desenvolvimento digital, tecnológico, que nos permita ter melhor recolha de dados, para melhor tomada de decisões, principalmente a nível governamental. Mas que seria de grande vantagem, porque dizem que o nosso país é rico, é muito rico. Nós só não sabemos onde é que está essa riqueza todos os dias, né? A gente sabe que ele é rico, tem várias condições de turismo, agricultura e várias outras áreas que estão a ser desenvolvidas cá. Mas se criarmos condições para recolher esses dados melhor, obviamente vamos ter mais investimento a nível de Moçambique. Agora que você estava a falar sobre a questão do uso de dados, as percentagens, 15% da população que tem acesso, ocorreu-me aqui a questão do nível de formação, literacia versus data literacy, nível de educação versus literacia digital, não sei se posso assim dizer. A questão seria que eu iria colocar era
até que ponto é razoável discutir-se sobre a necessidade de se investir em infraestrutura digital, digitalização, literacia digital, se o nível de investimento na educação em geral eventualmente não concorre ou não corre na mesma direção, se posso assim dizer? Sim. Eu até dizia antes que a literacia digital tem que vir acompanhada da literacia da informação, alguns chamam assim, literacia da informação, que é a capacidade das pessoas receberem e processarem uma informação, seja para o benefício próprio ou para um benefício maior. E também estava a mencionar há pouco tempo que o investimento tinha que vir mesmo não só a nível de acesso à internet, mas a nível de educação nas zonas mais recuadas, porque eu acredito que é muito importante a pessoa ter educação de base para poder usar a internet. E mas ao mesmo tempo hoje se pega um telefone, um smartphone e entrega a uma criança de 1 ano que quase nada sabe, ele vai usar aquilo em 2 anos, é expert mais do que a pessoa que entregou o telefone. Então eu acredito que existe o ser humano em si ele aprende muito rápido, dependendo da fase de vida em que está, ele pode aprender muito rápido. Então, se a educação não acompanhar o desenvolvimento tecnológico, já não vejo como um risco total. Eu vejo que as nossas famílias, as nossas comunidades têm valores que devem ser transportados junto com esta tecnologia. Eles não podem ser perdidos. Então, levando esses valores, as pessoas conseguem ter um comportamento um pouco melhor nas redes sociais, se perceberem os riscos e as oportunidades que lá estão nas redes sociais ou na internet em geral. Eu penso que falo isso porque eu lembro-me que há 2 anos atrás, quando o Facebook tornou-se grátis, viu-se que as pessoas não sabiam usar o Facebook. Havia muita gente que nunca teve e-mail, mas tinha Facebook, não é? Porque o Facebook usava seu número de telefone para poder se cadastrar. Então, mas em vez de usar aquilo para o benefício, usavam aquilo para uma exposição que não era benéfica para ninguém. Né? Em vez de usar para aprender ou para expor um negócio, ou para comunicar alguma coisa útil, usava-se de outra forma. É mais neste exemplo que eu receio que as coisas que o caminho da digitalização leve, né? Quando não há educação. Mas com awareness, né? Com um pouco de campanhas de conhecimento, o que significa a internet, o que significa comunicar nas redes sociais, eu acho que é possível sim contornar. Quais são os desafios que a Tecnoplus enfrenta atualmente no seu ciclo de evolução, no seu ciclo de vida enquanto uma organização? Quais são os desafios que tem de sustentabilidade, de crescimento estratégico, ainda que seja para manter essa vantagem competitiva que tem no mercado? O desafio que a gente tem, creio que é da maior parte das empresas de tecnologias de informação, que é encontrar no mercado profissionais que possam responder às necessidades de hoje, não é? Eu digo, principalmente na área de desenvolvimento de software, não só de desenvolvimento de software, noutras áreas também, porque muito rápido os nossos clientes migraram para a cloud, digitalizaram os seus serviços, e isso traz-nos outras necessidades, novas necessidades. Enquanto antes nós íamos ao cliente apertar um parafuso de um computador, hoje temos que garantir que um disco virtual esteja a correr normalmente e que os backups não falhem, e não que seja diferente de antes, mas é diferente a forma de fazer. Então, nós todos tivemos que aprender novas competências, estamos a ter que aprender novas competências, e muitos profissionais ficaram parados no tempo. E os que estão a vir agora é um risco para as empresas. Então é um risco que nós como empresa temos que estar a correr atualmente para poder contratar pessoas que ainda não têm experiência numa determinada área e
facilitar o conhecimento para que eles possam desenvolver-se naquela determinada área. Então, este é um desafio que eu vejo que nós, como empresa de tecnologias de informação, temos. Procuramos ultrapassar com o fato de receber pessoas que ainda estão em início de carreira, muito mais para que amanhã a gente não continue com o mesmo problema, né? Que a gente não tenha que ligar para o Antônio e perguntar: conhece alguém que é sénior na área de X? Mas até lá nós já formamos um sénior e perguntamos ao Antônio: olha, quero uma ajuda para formar alguém. Nós já temos competências nessa área, então é mais nesse sentido que nós procuramos nos desenvolver. Ok. E quais são assim as estratégias que vocês usam para reduzir esta rotação, o risco de rotação e de perca, vamos lá, de talento, investimento em formação, desenvolvimento de pessoas, depois pronto, essas pessoas por algum motivo, em algum momento depois saírem para outras empresas, às vezes levam um cliente ou não, informação ou não. Quais são as estratégias que usam no que concerne ao vosso investimento na cultura organizacional para conseguirem reter e evitar essa rotatividade? Segredos do negócio. Aqui já é segredos do negócio. Olha, não vou mentir, tem sido um dos grandes desafios que nós temos, a rotatividade. Por quê? Porque nós somos uma empresa moçambicana ainda e não temos a dimensão das multinacionais que estão aqui, que estão a contratar e a recrutar. Nós já acabamos abraçando isto como uma realidade, não é de hoje, já vem acontecendo há algum tempo. Abraçamos isso como uma realidade e por isso que criamos programas de incubação, que nos permite estar a criar, continuar constantemente a receber talentos, a desenvolver talentos, quem aceita crescer e desenvolver, claro, e aceitar que o ciclo de vida, né? Por quê? Porque se for a ver artigos que falam, as pessoas hoje em dia já não ficam numa empresa por muito tempo. Né? É uma realidade que nós estamos a viver, temos que nos adaptar a ela, assim como nos adaptamos ao Covid. Então, podemos criar condições, sim, cultura organizacional que garanta que as pessoas mantenham-se lá, mas tudo tem um limite, nós não podemos evitar. Até quando é que poderemos evitar, né? Então, tentar fazer com que os projetos não dependam de pessoas necessariamente, mas que o profissional se desenvolva e siga o seu caminho também. Qual é a ambição? Vou colocar duas perguntas numa. Qual é a ambição da SASI enquanto uma líder, uma profissional especialista na área de tecnologia e informação? E em quem que se inspira? Qual é o líder que inspira a SASI? E por quê? Okay. Como líder, hoje em dia é mais ter resultados sobre os objetivos que fomos traçando na empresa, principalmente a nível da redução do gap digital. Ver os nossos produtos a serem usados é um dos principais objetivos, né? Nós criamos soluções digitais e, como eu disse antes, é complicado ver que criamos soluções digitais, mas onde estão as pessoas que vão conseguir usar isto? Então, no momento em que a gente conseguir ver que existem 30 milhões de habitantes no nosso país e que desses 30 milhões, uma boa parte dela consegue usar soluções digitais, já é uma grande satisfação para nós. Eu, como líder, eu me inspiro muito, já me inspirei e me inspiro muito em líderes internacionais, de fora, e pessoas que fazem grandes coisas, mas hoje em dia eu me inspiro muito nas pessoas que estão do meu lado a trabalhar no dia a dia. Hoje em dia eu vejo um colega que, ele tem uma habilidade diferente da minha e eu me inspiro naquela habilidade, eu aprendo muito com aquela habilidade. Eu me inspiro nas minhas mentis, eu aprendo muito com as minhas mentis, eu me inspiro numa conversa que estou a ter consigo, eu me inspiro no dia a dia. Então, hoje em dia eu já não vejo um líder específico que me inspira, que eu vá buscar, mas um pouco de cada um deles
traz-me muito, muito, muito mesmo a aprender. Ok. 3 livros que mais lhe impactaram? Eu acho que talvez eu diria o último que eu estive a ler. É um livro pequeno, mas que trouxe-me um pouco mais de abertura para aprender novas coisas, que é Agile, fazer as coisas a metade do tempo. Esqueci-me do título agora, sim, mas eu creio que esse foi um livro que me impactou muito e mudou muito a abordagem, como eu via as coisas, não é? Eu tinha o conceito de querer trazer essa cultura agile dentro da empresa, então eu peguei aquele livro e procurei entender e ler o que significa. Eu percebi muitas coisas, percebi principalmente que uma cultura ágil não segue um padrão em si, e que com base nisso nós podemos ir aprendendo com o dia a dia, melhorando as nossas habilidades com o dia a dia, e com isso criar a nossa própria cultura interna sem ter que estar a copiar ou alguma coisa assim. Mas o objetivo é, com o dia a dia, a gente resolvendo problemas de uma forma melhor. Então, mais por aí. Sazia, muito obrigado por este tempo que dispensou em partilhar o seu conhecimento e o portfólio da Tecnoplus, sendo uma empresa que está a reinventar a indústria de tecnologias de informação e que tem estado a liderar, vamos lá, e a investir massivamente na criação de soluções, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de capital humano, desenvolvimento de novos líderes, por assim dizer, também, através destes projetos como incubador e também programas de aceleração. Desejo muito sucesso e que o senhor continue a iluminar os vossos passos. Essas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende_Oficial, YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.